Estamos aqui hoje batendo um papo com a Eduarda, que é psicóloga e atua na área de nefrologia no Hospital São Francisco de Paula. E a gente vai fazer algumas perguntas. Eduarda, tu pode falar todo o teu nome, a tua qualificação, por favor? Claro, meu nome é Eduarda Gravato, eu sou, como a Dania falou, psicóloga do setor de nefrologia de São Francisco de Paula. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Católica de Pelotas, pós-graduada em psicologia hospitalar, sou mestre em saúde e comportamento, onde o meu estudo foi com foco na doença renal crônica. Dentro de todo esse tempo que tu tem de trabalho, a gente poderia dizer que as pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar a doença, o tratamento para renal crônico, as pessoas têm essa dificuldade? Então, né, durante esses quase 4 anos que eu sou psicóloga ali na nefrologia, o que eu consegui observar que foi de extrema importância para auxiliar os pacientes? Eu nunca procuro com que eles aceitem o tratamento, mas que eles compreendam. Por quê? Quando a gente diz que nós vamos aceitar algo, a gente automaticamente vai estimular um processo de estagnação. Então, se eu aceitei, tá bem. Aceitei, não vou querer fazer nada para melhorar sobre, porque parece que é algo que não vai ter uma progressão. E quando eu falo com os pacientes, né, no acolhimento sobre compreensão de tratamento, é o momento onde eu estimulo eles a entender sobre o tratamento, a entender que o tratamento promove uma qualidade de vida e automaticamente a gente vai estar estimulando através dessa compreensão a adesão ao tratamento. Então a gente vai fazer com que eles não entrem naquela perspectiva de estagnar. Entendi. E qual a dúvida mais recorrente, qual a angústia mais recorrente que os pacientes te trazem? Com certeza, o primeiro sempre, né, quando ele inicia o processo de hemodiálise, é a questão da compreensão de tratamento, porque é tudo muito novo. Então, tudo que é novo vai sempre gerar um desconforto, um medo, uma angústia por não entender, às vezes, o processo da doença renal crônica do próprio tratamento em si. Posteriormente, né, no processo ali de hemodiálise, onde acontece uma adaptação 3 meses depois, 3 a 6 meses depois, começa a vir algumas questões de demonstração de sentimentos um pouco mais depressivos e ansiosos, né, até mesmo uma questão assim de um tratamento relativamente solitário. Falando um pouco assim sobre a solidão do paciente. Às vezes tem uma família grande, que é o meu caso, e tem muitos amigos, mas ainda assim a gente tem um pouco de solidão, porque a gente não quer preocupar os outros, a gente não quer. E às vezes a gente só quer ficar quieto, só quer ficar, sem ficar, sabe, divulgando. E como que funciona isso para a maioria dos pacientes? Existe essa solidão que eu vejo, me vi em algum momento nessa situação, apesar de estar rodeada de gente. Então, né, o processo de sonho, ele naquele momento foi um processo de compreensão, porque apesar de ser um tratamento, né, que ele muitas vezes é comum a todos no sentido de ser, no caso da hemodiálise, né, todo mundo vê a máquina de hemodiálise, às vezes faz o tratamento, né, num salão coletivo, onde tem outros colegas, ele é um processo extremamente subjetivo. Então, cada pessoa sente de uma forma. Alguns optam em ficar mais reclusos, outros optam em, às vezes, não falar do assunto. Então, o processo, né, de tratamento, ele é assim. Ele tem uma solidão, é uma solidão que ela é característica, e ele, infelizmente, é um processo onde vai demorar um pouquinho, porque vai depender muito também ali daquele momento do paciente ressignificar, né? Compreender, ressignificar, e a partir disso ter a coragem de começar. Tu teria alguma dica para dar para as pessoas que não têm um psicólogo disponível ou algum lugar que elas possam procurar recurso, que elas possam procurar ajuda? Porque a gente sabe que, infelizmente, o SUS não dá conta, assim, da quantidade de pacientes que precisa de atendimento psicológico, né? E às vezes as pessoas não têm condições financeiras de pagar o tratamento, né? Que bom seria que todos pudessem ter acesso, independente de ter problema renal, problema de diabetes, problema de pulmão ou qualquer problema de saúde.
porque a saúde mental hoje é tão importante, é um dos principais, tá tão bagunçado. Teria alguma dica, teria algum lugar específico que as pessoas pudessem se reportar e estar procurando esse auxílio? Sim, claro. Hoje, né, Pelotas, nós temos algumas portas de entrada. Então, algumas unidades básicas de saúde, a nossa própria universidade, né, a Católica, ela tem uma clínica psicológica, onde o paciente vai até a UBS próxima, a sua residência, né, e vai ter o encaminhamento. Com esse encaminhamento, pode entrar na fila da clínica psicológica da Católica. E existem muitos profissionais hoje, né, que se empenham na causa de justamente acessar ao público que não tem, talvez, né, uma renda, uma disponibilidade para fazer uma terapia particular. Então, se colocar na internet psicólogos com valores sociais, hoje existem locais e campanhas que ofertam a psicoterapia com um valor social. É uma causa que hoje nós, psicólogos, né, a gente busca muito elevar para que cada vez mais a terapia chegue de forma acessível. E tu queria falar mais alguma coisa? Tu queria dividir mais alguma questão conosco? Olha, se eu pudesse, assim, dar uma palavra de conforto, principalmente para as pessoas que estão chegando em terapia, né, seria: tenha a coragem de falar, porque é um processo de uma série de cuidados, e existe uma série de medidas, como é um tratamento. Então, tenha a coragem de acessar o seu sentimento com relação a isso, seja ele positivo ou negativo, mas falar sobre sempre vai ser a melhor forma de vencer. Tudo tem solução, né? Só que às vezes o ser humano, ele fica na negativa, eu sei por experiência própria, fica na negativa da doença, na negativa do tratamento e acaba deixando para a última hora para procurar recurso, para procurar ajuda de uma coisa que poderia ser evitada. Talvez não chegasse no transplante renal, talvez custasse mais a chegar no transplante renal, né? Talvez não tivesse tido uma hemodiálise, mas tudo é um processo, infelizmente, não somos todos seres humanos, né? Quanto antes a gente aprenda, sem ter que passar por todo esse processo, às vezes doloroso, seria melhor. Então, obrigada, Boa Eduardo. tarde, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Franklin Barcelos, que é responsável pela nefro no Hospital São Francisco de Paula, e participamos aqui junto com a equipe da nefro da atividade em celebração e conscientização do Dia Mundial do Rim. Professor Fran, quais as medidas para poder fazer com que o rim siga funcionando de forma saudável, sem doenças? Nós temos várias medidas. Eu acho que uma das medidas foi a que nós acabamos de fazer agora, instruindo as pessoas, falando sobre a importância da doença renal, sobre a saúde renal, que simples hábitos de vida que a gente possa modificar, como o nosso controle da dieta, sabermos se nós temos alguma hipertensão arterial, tratamos adequado, e essas medidas vão fazer com que esse rim não sofra e que não tenhamos tantos pacientes, tantas pessoas em risco que nós temos hoje. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Rim, que já existe tradicionalmente a segunda quinta-feira do mês de março. Foi decidido a nível mundial fazer ações para chamar a atenção do problema renal, porque hoje no mundo nós temos em torno de 850 milhões de pessoas com alguma disfunção renal. No Brasil é estimado mais ou menos 20 milhões de pessoas têm a doença renal. Trazendo aqui para o nosso Rio Grande do Sul, em torno de 1 milhão de pessoas têm essa doença renal. E um dado mais sério, mais importante, que grande parte dessas pessoas não tem o diagnóstico, não sabem que tem problema de rim. Então, o diagnóstico hoje, o slogan deste ano é: os seus rins estão ok? Faça um exame de creatinina. Por quê? Precisa essa preocupação, tanto da população e talvez da comunidade que atenda a ele, dos médicos, que é muito importante avaliar a saúde renal. E uma maneira muito fácil, que é através do exame de sangue, que é a creatinina, e a dosagem da quantidade de presença de proteínas na urina. São dois exames que são custeados pelo SUS,
fáceis de ser feitos e que podem mudar muito a trajetória dos nossos pacientes, e temos medicações novas em que podem bloquear a doença renal e ter um desfecho diferente do que nós temos hoje, que nós temos em torno de 160 mil pessoas no Brasil realizando hemodiálise e muitos pacientes também necessitaram fazer o transplante, como é o caso da Dânia, que está aqui me entrevistando hoje. Mas quando a gente vai fazer o check-up do anual ou semestral, conforme cada pessoa, a gente pede, eu quero fazer um check-up. Nesse check-up não existe, a não ser que a gente peça, eu quero saber sobre os meus rins. Tem um dia já, tem a possibilidade desse dia chegar, onde os exames de creatinina e de urina específico para saber do rim estejam fazendo parte dessa lista de exames do check-up das pessoas? Esse é um esforço da comunidade científica em que fique o hábito a gente querer saber a saúde renal, como já existe um pouco do hábito em que saber quando está o meu colesterol. Por que isso chegou? Porque o colesterol, infelizmente, um dos grandes problemas de saúde são os problemas cardíacos, de mortalidade das pessoas. Então, já há uma preocupação. E é o próximo passo, deveria já ser, mas que a gente está buscando com esses atos, é essa conscientização da população, que quanto mais cedo a gente faça o diagnóstico, ou quanto mais cedo a gente se conscientize que alguns hábitos a gente possa modificar para evitar uma lesão renal irreversível. A gente já sabe que, então, uma das formas de prevenção é o exame, essa conscientização de grandes grupos, né, a conversa. Se tivesse que dar uma dica de ouro para cuidar do rim, qual seria? A dica de ouro, não só para a doença renal, mas sim para toda a nossa comunidade, nossa população, e para evitar as doenças, é buscar na prevenção. Da prevenção, evitar ficar doente. E para evitar ficar doente, muitas vezes, estilo de vida, estilo ao sedentarismo, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, às vezes até o grande estresse envolvido no nosso dia a dia, isso contribui para que nós ficamos doentes. Então, a mensagem que eu deixo é essa preocupação que nós temos com a prevenção de não ficar doente. E dentro delas existe a prevenção também, se por acaso eu estar doente, quanto mais cedo eu encarar para ela e buscar a ajuda do especialista, nós vamos ter um desfecho muito melhor e de menos gravidade, sempre buscando a prevenção. Obrigada pela entrevista, obrigada por participar conosco, por nos convidar a participar desse evento tão importante que marca o Dia Mundial do Rim. Antes de encerrar, eu que gostaria de agradecer a presença da Dani, a presença da Luana, a presença de acadêmicos de medicina e de outros pacientes, porque essa união, né, e o testemunho, e principalmente essa preocupação do paciente em transmitir para outras pessoas, para a comunidade, que existe uma luz, e isso é o mais importante, para a gente transmitir para as pessoas que acreditam que hoje pode estar sendo acometida de uma doença renal com diagnóstico, saber que não é tão ruim, vamos dizer assim, que a gente pode amenizar. Luana, a gente combinou, sentou, conversou, planejou o projeto Viver e Resistir. Hoje, esse projeto está sendo escrito, está sendo pensado, com datas, com horários, mas ele já é atuante. E hoje a gente pode falar um pouco desse projeto que a gente tem, né? Em parceria, a Liga Pelotense de Órgãos, e também, como eu faço parte da Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados, também represento aqui a associação. E tu, como uma paciente ativista, uma colaboradora da Liga Pelotense de Órgãos, né? Participando desse projeto, qual a sensação de finalmente poder tirar esse projeto do papel e ver que as pessoas têm interesse, ver que as pessoas interagem, que as pessoas estão com sede de informação, de participar, de... Eu acho que a sensação maior é de felicidade, realização. Porque a gente gesta, né? A gente tem uma gestação do projeto.
não acredita, porque a gente tem aquela falha humana de achar que isso não vai para frente, ninguém quer. Mas aí, conversando, né, com os colegas e vendo o olho brilhar, de fato, o olho brilhar, de quando é que isso vai começar? Eu quero, o outro quer também. E aí tu fala, nossa, eu acho que a coisa é de verdade mesmo, eu acho que tá palpável, eu tô conseguindo tocar nesse sonho, né? Porque era um sonho, era uma coisa que estava no imaginário da gente, no coração, né? No sentimento. Então, eu acho que a sensação de agora é de alegria e realização. Eu estou muito feliz que esse projeto vai sim para frente e vai ajudar muitas e muitas pessoas. Muito feliz. Vamos falar um pouco agora para as pessoas entenderem o que é o nosso projeto Viver e Resistir. É para os pacientes renais crônicos, que inclui pacientes com tratamento quimioterápico, que é uma forma de tratamento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo é curto, hemodiálise, diálise peritoneal e tratamento a longo prazo, que a gente chama, né? O que vai oferecer esse projeto Viver e Resistir? Num primeiro momento, esse projeto ele vai oferecer um encontro maior entre o paciente e os profissionais da diálise, então os médicos, psicólogos, assistentes sociais, e também trazer para esses profissionais a demanda desses pacientes. Então, eu acho que esse projeto vai ser muito importante para esse encontro, que é dos pacientes com os seus profissionais. A gente já tem esse projeto pré-alinhavado, a gente tem uma ideia do que a gente quer falar, mas a gente precisa ouvir se o que a gente pensa é o mesmo que as pessoas querem. Então, a gente hoje chegou à conclusão de que também vai conseguir fazer uma parte do projeto aqui nesse núcleo maravilhoso da Universidade Católica de Pelotas. A gente está correndo atrás das liberações e para poder ajudar outros pacientes, outras pessoas que também estão precisando. Isso aí, vai ser lindo. Nos aguarde. Me diz como que você está te sentindo hoje, depois de conseguir finalmente a gente conseguir vir aqui participar dessa atividade, falar com as pessoas, conscientizar sobre a saúde e como evitar as doenças renais, que eu sei que é uma coisa que tu queria há muito tempo e não conseguia tirar isso do papel. Verdade. Eu acho que a primeira coisa é satisfação. Satisfação em falar, satisfação em poder dizer para as pessoas se cuidem da sua saúde, cuidem do rim, né? A gente pensa que o rim é brincadeira, que não acontece nada, que você não sente dor. Então ele não tá ali, ele tá funcionando bem, tá tudo certo, e a gente sabe que não é verdade. Que quando isso acontece, já não tem muito o que fazer a não ser entrar para diálise. Que é o que a gente vem procurando ajudar as pessoas a não entrarem em diálise, né? Não precisarem de um transplante. Então, eu acho que hoje o dia é para isso, é para explicar para as pessoas o que é a prevenção, como se prevenir, para não precisar lá na frente falar de transplante ou falar da diálise, explicar para as pessoas como é estar em diálise. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar, cuida do seu rim, eu quero falar sobre prevenção, eu quero que as pessoas façam exames, eu quero que as pessoas bebam água, eu não quero que elas se mediquem, eu vou lá e tomo um antibiótico que a vizinha me indicou. Não é esse o objetivo. O objetivo é, tô ruim, tô com uma infecção, procuro um médico, procuro um nefro, procuro um urologista. Mulher tem que ir ao urologista. O urologista não é só para homem, ela é para todo o trato urinário, né? Então, essa é a minha causa. Se eu tenho uma causa, essa é a prevenção. Cuide do seu. Vem com a gente nessa caminhada, contamos contigo.